Então, bem-vindos novamente. Eu gostaria de começar essa segunda parte do evento, enfatizando que neste ano a conferência é ainda mais especial, pois o Comupa está completando, no ano de 2025, 20 anos de existência. São 20 anos buscando condições necessárias para a defesa, a proteção, a preservação da vida, da dignidade e dos direitos dos animais nativos, exóticos, selvagens ou domésticos, propondo acompanhamento e promovendo a execução de políticas públicas que levem à convivência harmoniosa entre a espécie humana e as demais espécies animais. Neste momento, convidamos ao palco a conselheira do Comupa, Tosca Zamboni, que irá falar sobre o Conselho e prestar uma homenagem a Rosana Vicente de Moraes, que hoje está sendo representada por sua filha Patrícia. Tosca, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, é uma emoção muito grande que a gente está aqui comemorando 20 anos de conselho. Tem muita gente nova, né, bem mais nova que eu, e que não estiveram naquela ocasião, há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos atrás, na busca da construção de um conselho que fizesse controle social das políticas públicas para a proteção animal. Que é isso que nós somos, Comupa. É um conselho de controle social, nos moldes do Conselho de Saúde, do Conselho de Educação, de Segurança Pública, enfim, todos os conselhos onde tem a presença da sociedade civil e do governo, né, municipal ou estadual, para controlar, fiscalizar, propor, né, aprovar ou não políticas públicas para a causa a que se destina. No caso do Comupa, para a proteção dos animais, para buscar os direitos animais. Eu quero até relatar assim um pouquinho, é uma curiosidade, que eu me lembro muito e eu dou muita risada. A gente ficou desde o ano 2000 em gabinete de vereador, na Câmara de Vereadores, no Ministério Público, trabalhando essa ideia da construção de um conselho, da construção de políticas públicas. E em 2005 foi feita a lei que criou o Comupa e teve uma solenidade no Palácio Rio Branco, com o prefeito, então Beto Richa, para a instalação do conselho. E a gente, nessa ocasião, aproveitou e trouxe um abaixo-assinado internacional, porque a gente conseguiu várias organizações de fora do Brasil, a PETA, a WWF, assim, uma série de outras organizações que trabalhavam e trabalham com a questão da proteção animal, e entidades do Brasil inteiro, porque estávamos no Congresso. E trouxemos esse abaixo-assinado pelo fim da carrocinha, pelo fim da Câmara de Gás. E demonstramos ali na ocasião, né, a importância da substituição de uma política de morte para uma política de vida, né, de vida dos animais, de uma convivência harmoniosa, que é a temática que nós estamos tratando aqui hoje nessa conferência. Até foi assim bastante curioso e engraçado, porque na ocasião o cerimonial da prefeitura não queria conceder a palavra, né, para nós que representávamos ali o coletivo das organizações e da proteção animal. E eu ameacei o cerimonial que eu tomaria o microfone do prefeito, né, na frente de toda a imprensa, e que por bem ou por mal a gente falaria, e foi então nessa ocasião que a gente apresentou essa reivindicação. E uma reivindicação que, veja bem, ela não surgiu do nada. Nós já estávamos nas ruas de Curitiba, coletando abaixo-assinado na Boca Maldita, né, na Rua 15, 15 mil assinaturas em 2, 3 horas de um sábado escaldante, onde ficávamos demonstrando para a população a importância das políticas públicas e a importância de mudar os rumos da nossa relação com os animais. E nós teve essa solenidade, não lembro o dia direitinho, porque aí a memória do velho já fica complicada. Mas alguns dias depois, no mês de dezembro, dia 10 de dezembro, foi demolida a Câmara de Gás de Curitiba. Né? Quem estava nessa época na batalha deve se lembrar disso. E eu faço menção aqui, a gente estava lá, mas estava a Rosana,
né, que foi uma das idealizadoras do Conselho de Proteção Animal e foi uma das pessoas que mais batalhou, né, para que isso se constituísse numa lei, porque nós tínhamos também a preocupação de as políticas, elas devem ser consubstanciadas em legislações para que a gente não perca essas políticas, né, porque mudou o governo, muda-se a política, mas se nós temos a lei que garante a efetividade daquela política, fica muito mais difícil, né, nessas mudanças da gente trocar, desfazer, arquivar, engavetar e assim por diante. Mas são 20 anos, e 20 anos de muita luta. Eu fui a primeira presidente do Conselho, e teve momentos, inclusive, que a gente deu basta, murro na mesa e disse: o Conselho não existe mais, porque nós estamos sendo desrespeitados pelo poder público, não nos concedem estrutura de funcionamento, não acatam aquilo que nós decidimos, e o Conselho Deliberativo de Políticas, as nossas propostas não eram acatadas, e a gente, né, brigava, e em alguns momentos a gente tinha que ser um pouco mais rude, né, mais drástico, para que os governantes se entendessem, né, do que nós estávamos falando. Nós não éramos colecionadores de animaizinhos abandonados na rua. Nós estávamos propondo uma relação, né, de convivência harmoniosa com todos os animais que estão nesse espaço de vida onde nós estamos, onde nós convivemos, né? E pensando já na época, isso há 20 anos atrás, já falávamos muito mais do que saúde pública, hoje se designou como saúde única, mas naquela época nós já falávamos isso, né? Eu confesso para vocês que muito me orgulha, porque enquanto a gente tinha muitos abrigos, só recolhimento, as ONGs fazendo um papel no poder público, né, em defender aqueles animais abandonados, recolhimento, a gente já tinha um grupo de pessoas tratando de políticas públicas. Precisamos fazer com que o Estado assuma o seu papel na proteção e na defesa dos animais, para que não sobre para os protetores, para as organizações, né? E recolher, também não é qualidade de vida para os animais. Eles estão na rua, eles deixam de estar na rua, passam a ficar confinados. Quer dizer, o que mudou em termos de bem-estar, de uma relação, né, de vida para esses animais? O que nós precisamos, de fato, é de política pública, para que detenhamos o processo de abandono, detenhamos o processo de maus tratos, para que a gente possa efetivamente, né, conviver de forma bacana, que a sociedade entenda a importância dessa relação com os animais. Isso a gente já falava há 20 anos atrás, mais de 20 anos. Então é com muito orgulho isso, né, porque a gente viu que o que nós falávamos, as batalhas que nós tínhamos, elas foram aos poucos se efetivando em políticas de fato. A gente falava em castração como uma forma, inclusive, educativa, né, na relação com o animal. Castrar é educar o tutor para uma relação legal com o seu animal. A gente falava isso na época, a gente foi coletar informações fora do Brasil, em Almirante Brown, na Argentina, na Costa Rica, em vários lugares que já tinham políticas muito parecidas com essas que hoje Curitiba está trabalhando e enfrentando. A gente contribuiu, de certa forma, e a nossa pressão, né, contribuiu, de fato, para que os governantes, né, mudassem o olhar e começassem a efetivar algumas políticas importantes. Falta muito, né, muito mesmo, e nós vamos ter que batalhar mais ainda. Eu posso me lembrar também de uma questão que eu acho que é muito significativa, porque Curitiba foi pioneira como cidade, como capital, em fazer uma lei que proíbe animais de circo e espetáculos assemelhados. E essa lei, muito interessante a batalha, né, Paulo? Porque a gente brigava por fim, né, de animais com circos, mas nós conseguimos, no jeitinho, colocar espetáculos assemelhados na lei, e o que resultou na proibição de rodeios aqui em Curitiba. Não foi brincadeira, gente. Foi muita briga, foi muita pressão, foi muito lobby. A gente ia para a Câmara todo santo dia e tal, e conseguimos aprovar essa lei, aprovamos no Estado posteriormente. Nós tivemos também, e isso tudo, né, trabalhado dentro do Conselho de Proteção Animal, porque a gente entendia que o Conselho tinha que consubstanciar as propostas da proteção animal em propostas de políticas públicas. A lei que proibiu cães de aluguel, e aí eu faço um pequeno parênteses aqui, porque a Rosana Vicente de Moraes
né, protetora, defensora dos direitos animais, batalhadora de muitos anos nessa causa, foi a precursora, né, dessa lei. Foi uma das grandes batalhadoras. Eu acompanhava muito Rosana, mas ela tinha isso como uma coisa muito do coração, da alma dela, a batalha pelo fim do cães de aluguel. E quem é mais velho aqui deve lembrar, porque felizmente a gente conseguiu cercear essa exploração cruel, né, de colocar um Rottweiler, um pitbull, um Doberman, seja lá o que for, dentro de um patrimônio abandonado, e esse animal não tem nenhum tipo de assistência, nenhum tipo de atenção veterinária, nem alimentação adequada para cuidar do patrimônio de quem quer que seja. A gente batalhou muito isso, conseguimos a lei municipal, a lei estadual, e foram inúmeras vezes que a gente teve que resgatar esses cães, foram inúmeras vezes que a gente encontrou nesses patrimônios abandonados animal morto e sendo devorado por aquele que ficou vivo porque não tinha comida. Então a gente presenciou cenas extremamente dramáticas, né, nessa crueldade, nesse uso cruel de animais aqui na cidade de Curitiba. Isso, de certa forma, fez com que a gente exportasse um pouco isso, porque acabou pipocando leis em outros lugares proibindo esse tipo de manifestação. Então, é uma história muito rica, muito importante. Curitiba está avançada e eu acho que se deve muito a essa batalha de pessoas como Rosana. Agradeço ao Paulo, porque ele sempre faz menção das dinossauras, e isso é importante porque a gente não pode desdenhar o passado. A luta não começou hoje, né? Não começou agora. Ela tem uma história de muita batalha, de muito sofrimento, né, das pessoas, de muita briga, enfim, difícil. E aguentar piadinhas do tipo assim, o prefeito Beto Richards, ai, mas eu gosto tanto dos macaquinhos, porque a gente estava lá pedindo para ele fazer a sanção da lei que proibia circos e animais. Eu disse assim, pois mas você vai ver os macaquinhos nos programas lá da BBC, do National Geographic e tal. Você não precisa colocar o macaquinho para fazer gracinha para todo mundo se divertir, né? E a gente era obrigado a ouvir essas coisas, porque as pessoas desdenhavam da nossa luta, desdenhavam, né, daquilo que a gente estava falando, da importância dos animais na nossa convivência, da importância deles para o planeta. Sem eles nós não existimos. Então aqui cabe a nós, né, que temos voz, que temos condições, de estar lutando por eles, pelos direitos deles, porque assim nós garantiremos a nossa sobrevivência também aqui nesse planeta. Então eu não vou me estender demais, porque nós temos ainda bastante tarefa para fazer, mas queria mesmo fazer esse registro da importância desses 20 anos do Conselho Municipal de Proteção Animal, da importância das protetoras, e eu acho que todas elas devem ser homenageadas, e hoje a gente homenageia a Rosana, que nos deixou muito precocemente. A Rosana tinha que estar aqui hoje, batalhando e conversando e trazendo novas propostas, mas parece que os anjos lá no céu resolveram levá-la embora. E como ela tem essa marca fundamental, o nome dela está patenteado na criação do Conselho Municipal de Proteção Animal. A gente acha que é mais do que justo, correto, é uma, digamos, uma dívida que a gente tem com a Rosana, de estar trazendo a importância dela nesse processo todo. Eu peço a todos agora que vejam um vídeo que foi feito de uma forma extremamente carinhosa pela Rede de Proteção Animal, para a nossa amiga Rosana, e a gente espera que mais Rosanas, mais Toscas, eu estou quase aposentando, mais Toscas e tantas outras, e a moçada nova que está aí agora, que está chegando, que estejam muito imbuídos disso, gente, resgatar um animal é fundamental, resgatar aquele animal do sofrimento. Que bom que a gente consegue fazer isso, que bom que tem pessoas, protetores e tal que façam. Mas a gente precisa diminuir a carga dessas pessoas. A carga é muito grande. É uma carga de trabalho, de sofrimento, de falta de dinheiro, dificuldade financeira, é uma série de situações que a maior parte dos protetores que resgatam passam, e elas estão fazendo o trabalho do Estado, então é mais do que justo a gente exigir políticas para que dê atenção a essas pessoas, para que elas possam continuar tratando aqueles animais que elas já recolheram. E que a gente tenha políticas para que a gente não precise mais recolher abandono, que a gente não precise mais estar lotando as nossas casas de animais abandonados. Então, é por isso a importância de políticas públicas. Os jovens aqui têm que estar pensando muito nisso, precisamos de leis,
precisamos de propostas, como substanciar aquilo que deu certo na gestão em projeto de lei, para que a gente não perca isso e a gente continue avançando, que a gente possa continuar sendo referência nesse país, em qualquer outro lugar do mundo, como uma cidade que protege o seu território. É isso que a gente espera, tem muito o que fazer. E eu vou continuar ainda mais um pouco na batalha, depois eu passo a bola para vocês. E, então, agradeço a atenção, agradeço vocês estarem aqui presentes e gostaria que todos vissem esse vídeo, né, de homenagem, porque eu acho que é muito legal. Tá bom? Obrigada.